Vamos chamar o engenheiro Edson Martinho. Ele vai falar sobre riscos com eletricidade e descarga atmosférica. A descarga atmosférica é um deles. O Edson é engenheiro eletricista e em segurança do trabalho, fundador e diretor executivo da Abracopel, coordenador pedagógico da Fluke Academy Brasil, sócio-diretor da Lambda Consultoria e coordenador da CE 6412 da ABNT. Confeccionou e revisa a NBR 16384. Vamos lá, Edson. Obrigado pelo convite, né? A inatividade aqui está ficando cada vez pior, né? A gente vai trabalhando. Bom, eu começo... aliás, primeiro, me desculpem, né? Eu não tenho aquele hábito do pessoal que apresenta muito em congresso de colocar o nome do congresso embaixo, aquela... Né? Deveria, mas esqueci. Então, está aqui um pouquinho quem é a Abracopel, né? Nasceu há 18 anos, com pessoas físicas, com o objetivo de conscientizar toda a população brasileira sobre os riscos que a eletricidade oferece, né? E foi a partir daí que nós começamos esse trabalho, trazendo até o dia de hoje. E a gente, quando nós nascemos, a gente tinha um objetivo. Nosso objetivo é encerrar as atividades da Abracopel. Infelizmente está longe, tá? Ainda temos muito o que fazer aí para trabalhar, né? O que a gente faz hoje? Tem uma série de ações, né? Nós atuamos hoje em 3 públicos distintos. Nós trabalhamos hoje com o eletricista, que é o cara que está na casa do cliente, é o cara que faz 80%, 90% dos serviços aí de eletricidade, principalmente comercial e residencial, né? Então, a gente precisa conversar com esse cara, explicar para ele as coisas que tem que ser feito de forma correta, falar de normalização. Pois, mas você vai ensinar a normalização? Não, mas a gente vai dizer o que diz a norma, né? Pelo menos que ele tem que usar produtos de qualidade, que tem produtos de má qualidade no mercado, que tem produtos milagrosos no mercado. Então ele precisa entender, né, que os milagrosos não fazem milagre, né? Só prometem. Mas a gente tem que avisar esses caras todos. Para quê? Para que ele, quando chegar na casa do cliente, ele fale com o cliente com propriedade, né? Por outro lado, nós precisamos falar com a população, para que a população fale assim, é verdade, eu já ouvi falar que, por exemplo, tem que instalar um DR, né? Eu já ouvi falar que você precisa ter um condutor de proteção. Daí uma coisa que a gente precisa ir mudando aos poucos, né? Aqui é a comunidade técnica. O fio terra não existe, é condutor de proteção, né? Pelo menos nas normas estão assim. Então a gente tem que sempre lembrar o pessoal, condutor de proteção, o fio terra, né? Então assim que a gente vai falando. E nós temos os técnicos e engenheiros que nós trabalhamos ali alimentando tudo o que está acontecendo em normalização, né? Essa semana já foi disponibilizado para quem está na comissão o texto normativo da festinha, né? Da 5410, oba! Finalmente vai para consulta pública. A gente já deu uma olhadinha no texto, né? Para quem está na comissão recebeu. E finalmente vai para consulta pública. A outra que um dia vai acontecer é a NR10, né? Nós estaremos lá, firme e forte, esperando acontecer. Mas é isso que a gente faz, então são várias atividades. Nós temos um concurso de redação, desenho e vídeo, nós temos um prêmio de jornalismo, nós temos uma documentação toda, trabalhamos aí com... O Danilo mostrou algumas coisas, eu vou falar de um dos documentos principais que nós temos, que é o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, publicado desde 2017 como documento, né? E a partir daí, anualmente, a gente traz a atualização. Nós temos dados desde 2013. Na verdade, desde que começou a Abracopel, a gente começou a levantar dados, e aí nós descobrimos um tal de alerta de notícias do Google. E aí colocamos uma meia dúzia de palavra-chave e começou a chegar e-mails, né? E estava aquela olhada básica. Só que em 2013 houve uma mudança, uma oportunidade, e nós ampliamos a busca. Começamos a incluir rede social e mais uma série de coisas. De lá para cá, nós viemos acompanhando esses dados, né, de acidentes e começamos a tratar isso, usar internamente, porque você começou a descobrir o que está acontecendo no mercado, né? Por que as pessoas morrem, como elas morrem, quem são essas pessoas, né? Aquelas perguntas básicas que a maioria faz. A gente estava conversando aqui, o Danilo mostrou algumas coisas importantes. Quem são as pessoas que morrem? Aonde elas morrem, né? Por descarga atmosférica. E a gente começou a tratar isso internamente. Então, em 2017, nós começamos a publicar esse documento.
E de lá para cá a gente vem trazendo muita coisa. Nós chegamos em 2022 com esses números, 1.828 acidentes de origem elétrica. Como o Danilo falou, a pessoa teve uma descarga atmosférica, o cara sai correndo numa multidão, morreu 10, 15 caras, a origem foi elétrica, né? Teve um incêndio, vocês vão lembrar, há uns 2, 3 meses atrás, teve um incêndio num apartamento aqui nos Jardins, de 2 irmãos, a menina era ex-miss lá da Paraíba, e ela, para se proteger, ou para tentar sair do fogo, ela se pendurou numa dessas telas de proteção e acabou rompendo, ela caiu e morreu. Aí você fala assim, bom, ela caiu de queda, ela morreu de queda. Sim, ela morreu de queda, mas foi por quê? Porque iniciou um incêndio numa tomada na sala dela, originada por uma sobrecarga, né, que depois constatou-se extraoficialmente, não foi publicado ainda oficialmente, mas nós sabemos que os fios utilizados naquele trecho de tomada para ligar o ar-condicionado eram fios desbitolados, que o João Cunha não escute, que bitola de fio não existe, né? São fios que não atendem aos requisitos específicos. Então, esse é um número que vai entrar para a gente, não tem como, né? E assim como um monte deles. Vocês têm, por exemplo, 39 mortes, né, por descargas atmosféricas em 101 acidentes. E nesse ano, né, 2022, desculpa, nós passamos a computar, vocês vão ver depois que os números variam, né, em 10 anos, mas esse ano, 2022, nós passamos a computar os dados de acidentes com perda patrimonial, né? Isso muito, inclusive, usando os dados que o meu amigo Barbosa aqui vai publicando no LinkedIn. E a gente foi lá, pegou o Barbosão, né, foi pegando todos os acidentes que ele publicou lá para poder computar, né? Por isso os números acabam subindo um pouco, né, em relação aos anos anteriores. Mas nós tivemos 874 incêndios com 55 mortes. E esses números, na maioria dos casos, são crianças e idosos, pessoas inativas, né, como o Jobson, que ainda não está... Segundo Danilo, tchau, que não consegue se deslocar, né? Então, são situações que o meu amigo Panicari aqui também. E nós tivemos 592 mortes em 853 acidentes com choque elétrico, né? O histórico traz aqui, né? Nós saímos de 1.016 acidentes em 2013 para 1.828 acidentes. Vem acontecendo cada vez mais, vem crescendo o número. Parte disso diz respeito a, hoje, com a rede social, qualquer acidente é relatado, então fica mais fácil de você coletar dados, né? Mas parte disso é o descaso, né, que as pessoas têm com a eletricidade em geral, né? Então isso é algo que a gente precisa tratar aí, né, e vocês podem ter acesso a esses dados. No final eu vou até colocar o link. Mas esse anuário ele tá para download, vocês podem baixar ele no site da Bracopel. E nós trouxemos aí, eu trouxe acho que umas 4 ou 5 edições que serão sorteados aí também, entre hoje e amanhã, ou só amanhã, né? Para o pessoal que estiver participando aqui, ok? Para a gente entender um pouquinho, né, dos acidentes em relação à morte por choque elétrico, nós estamos falando de Nordeste, com 200... Estamos falando de um Nordeste com 206 mortes, 118 no Sudeste, 96 no Sul, 88 no Norte e 84 no Centro-Oeste. Só que as coisas estão mudando um pouco. E quando você fala de choques elétricos, essa é a situação. Aí você fala, mas São Paulo não é o maior número de acidentes? Mas ganha da Bahia por 1 ou 2 acidentes. Acho que está na próxima slide. Não, vai estar na próxima que ele traz. Ganha por 1 ou 2 acidentes em números absolutos. Quando você coloca São Paulo na relação acidentes por 1 milhão de habitantes, São Paulo vai lá para baixo. E por que o Nordeste? Essa é uma pergunta que a gente ainda não consegue responder. Existem algumas suposições. O Nordeste
né, depois de muitos anos, o cara vai para São Paulo, vinha todo mundo para cá, agora voltou todo mundo para lá, né? E aí tem o pessoal está trabalhando, está fazendo serviços em várias áreas, você não tem uma fiscalização eficiente, você tem uma condição de conhecimento menor, então o pessoal está fazendo muita besteira, desculpa o termo, né? E aí o resultado disso na eletricidade é acidente, e muitas vezes fatal. Então não dá para brincar com essa condição, não, né? Historicamente, né, nós saímos de 592 mortes e chegamos, no ano passado, em 592 mortes. Mas nós chegamos em 697 mortes em 2019, pré-pandemia. E aí entra a pandemia, dá uma diminuída, diminuiu o número de atividades, né? 2020, 2021, nós tivemos o número de atividades. E aí, em 2022, surpreendentemente, o número diminuiu. Dá para comemorar? Ainda não. Ainda não. Mas a gente começa a ter, assim, aquela vontadezinha, né, de se falar... É que nem corintiano, né? Quando ganhou um jogo, fala assim, agora vai! E volta no jogo seguinte, porque perde, né? Sacanagem eu, né? Brincadeira. Mas a gente chegou nesse ponto. Se o ano que vem diminuir um pouco mais, opa, estamos no caminho certo. São 18 anos fazendo esse trabalho de conscientização da população sobre riscos com eletricidade, principalmente choques elétricos. Então você precisa trabalhar e começar a ver resultado, né? A gente espera que isso dá. Quando você faz a comparação, números absolutos, e aí a comparação, números de acidentes por milhão, como eu disse, né? Você vem aqui um estado bonito, né? Aqui o Acre, você vai lá embaixo e está aqui, ó, com 9 acidentes, né? Quando você transforma em acidentes por milhão, ele vira primeiro, com 9,79 mortes por milhão de habitantes, né? É absurdo, porque a média é 2,76. É grande demais, né? Então aí que é a importância, e esse foi o primeiro ano que a gente publicou essa relação. A gente já tinha esse estudo em 2 ou 3 anos anteriores, mas foi a primeira vez que a gente publicou essa relação. Quando você vai em São Paulo, você vai ver lá embaixo, São Paulo está aqui, ó, 1,32, quase metade do número médio do Brasil, né? Pernambuco, tudo, aí você rola. Quando você entra aqui em cima nos números absolutos, você tem São Paulo e Bahia como os principais. Bahia, por anos, em números absolutos, foi o campeão de acidentes. É um estado grande, é um estado com uma série de dificuldades e acontecem muitos acidentes, né? Mas quando você traz por milhão, a coisa muda toda, né? E aí a gente tem também esses detalhes, né? A gente consegue, por exemplo, saber onde aconteceu os acidentes. Os campeões de acidentes são a rede de distribuição e, pasmem, a nossa casa, né? O segundo maior número de acidentes está dentro de casa, com choque elétrico. E morre muita gente. E aí quando você, né, como a gente se baseia em notícias, e o centro, quem recebe as notícias sou eu, chegam todos no meu e-mail, eu vira e mexe, dou uma olhadinha, dou uma passada, dou uma olhada. E quando acontece um acidente, eu leio e olho e falo, não é possível que esse cara morreu. Você tem 149 mortes dentro de casa, por choque elétrico. Aí você volta lá em 1997, quando saiu a versão anterior a 5410, que está publicada, que está valendo até hoje, e colocou-se uma obrigatoriedade de um dispositivo diferencial residual, DR, 1997. Faz tempo pra caramba. E aí você fala, como é que o cara morre dentro de casa se teria que ter um DR? Eu explico. Em 2017, nós fizemos uma pesquisa em 1.100 residências no Brasil, em todos os estados brasileiros, e apontou que só 11% das residências têm DR. 97 obrigatoriedade, 2017, 20 anos depois, 11%, e o resultado está aqui, ó, 149 mortes dentro de casa. Na rede aérea, tem uma peculiaridade, eu acho que eu coloquei no próximo slide, mas se não tiver, fica aqui. A maioria dos acidentes são por toque acidental. Cara construindo, instalador de fachada, instalador de internet, podador de árvores e companhia limitada.
que vê a linha, sabe que é perigoso, mas se arrisca. E aí acaba acontecendo um acidente. Então nós estamos falando de rede aérea 13.800 volts. Em alguns casos, nós incluímos as redes subterrâneas também, porque como tem muito pouco caso, não deu para separar ainda. Mas tem meia dúzia. É roubo de cabo, é tentativa de fazer alguma coisa errada, né? E no da direita você tem as situações. É de estudante, é um número grande? Sim, por quê? Porque é crianças e adolescentes, que normalmente não têm uma ocupação. Então são registrados como estudantes, presume-se que eles estão na escola, né? E aí você vê o curioso, ou seja, o cara que vai se meter a fazer besteira, gatos e companhia limitada. Você tem o agricultor, você tem o operário ou funcionário, pedreiro ou ajudante, eletricista autônomo, o aposentado, nós, eu e Jobson, motorista, pintor ou ajudante, faxineiro, e aí vai do resto da turma toda até chegar. Tem nesse slide aqui tem uma coisa que me chama a atenção muito, são dois dados que são tristes. Ó. Esse cara aqui e esse cara aqui. Você está falando em 9 mais 31, nós estamos falando em 40 mortes de profissionais. É inaceitável. O cara que entende eletricidade, que sabe o risco e que toma choque e morre. Depois de 2004, 19 anos, 18 indo para 19 anos, de uma modificação da NR10 que transformou a atividade em teoricamente segura, você ter esse número de mortes não é aceitável. Tá? Sinto muito, mas a gente não pode nem pensar. Aqui está na área de distribuição. Você começa a ver aqui, ó, curioso, instalador de TV a cabo, internet, motorista, pedreiro. Motorista, quem é esse cara do motorista? O cara que levanta a caçamba debaixo da rede, encosta na rede, e aí a atitude dele, o que é? Descer do caminhão. E aí, tchau. Né? Pedreiro ajudante, pintor ajudante, ou seja, você está vendo aqui todo mundo. E dentro de casa? Eletroeletrônico e eletrodoméstico. O cara vai consertar. Tem alguns casos interessantes. Foi consertar o micro-ondas, com ele ligado, usou uma faca. Encostou no sistema, tomou um tranco, morreu na hora. Né? Fio partido sem isolação, aqueles bom e velho. A caixinha está ali, mas daqui a pouco a gente conserta, não conserta até acontecer o acidente. Né? Tem vários outros, na extensão, benjamins, tomadas, máquina com fuga e outras atividades aqui que vão trabalhando. Mas tem esse aqui, ó, esse cara aqui também é importante. Ó. Carregador de celular. Como assim, Edson? 6 mortes por carregador de celular, isso dentro de casa? Sim. Mas o carregador de celular não tem 5 volts do outro lado? Tem. Desde que ele continue tudo ok, tudo bonitinho, tudo certinho. Porque se ele falhar, se ele for um daqueles que não são originais, se ele tiver um sistema com falha, há a possibilidade de levar a tensão do outro lado maior do que isso. Mas parte desses acidentes, sabe o que acontece? O cara fazendo assim, né? O carregador de celular, caçando a tomada. Não a tomada original, a tomada padrão brasileiro, 14136, né? Aquela tomadinha velha. E aí normalmente o cara faz o quê? Ele põe o dedo no pino do carregador para achar o ponto, né? E aí encaixa. E aí o acidente acontece. Nessas 3 últimas semanas foram 2 acidentes fatais com crianças, um de 12 e um de 15, os dois da mesma maneira, retirando ou colocando o carregador na tomada e acabou indo a óbito. Né? Quando eu falo de incêndios, eu falo da inversão. Aí o sul vem crescendo muito. O sul vem crescendo muito, vem o sudeste, vem o nordeste, vem o centro-oeste e o norte como menor. Né? São acidentes que são gerados e, como eu disse, os números subiram absurdamente. Né? Eles saíram de 216 em 2013 para 874 incêndios em 2022. Né? Só de 2021 para 2022, nós estamos falando em 37% de aumento de incêndios. E aí você vai, né, num parceiro da Bracopel, que é a Qualifil, que é uma entidade que busca no mercado condutores elétricos e faz ensaio, e eles mostram o seguinte: 70% dos cabos ensaiados, 70%, que naturalmente são suspeitos, 70% são cabos fora de norma. São condutores com menos cobre, com PVC ou
a cobertura totalmente falha, né? E que acontece a aquecimento e a sobrecarga, aquecimento por sobrecarga e há o princípio de incêndio, né? Nesses casos, começou-se a falar o seguinte: olha, se o fio, né, a gente estava orientando a população e os próprios profissionais, se o fio for muito barato, não compra porque é picareta. O que os caras fizeram? Subiram o preço do picareta e igualaram o preço do fio, né? E agora, recentemente, uma marca conhecida no mercado, SIL, que todo mundo conhece, foi detectada em Sergipe um lote de fios da SIL, com embalagem da SIL, tudo certinho, só que naturalmente falsificado e com cabo com 40% a menos de cobre. Então, nós temos que ficar atento. Os profissionais hoje, nós temos que ensinar o pessoal hoje a pegar o fio antes de hora de comprar e falar: deixa eu ver. Tá, isso aqui parece 2,5 milímetros quadrados. Né? Tem lá o peso, tem umas regrinhas também. Né? O pessoal está fazendo um trabalho forte. Já teve fabricante que foi preso. Ele foi preso no Espírito Santo. É o cara que acha, é o esperto que acha que é esperto, né? Ele foi preso, se instituiu uma fiança, acho que de 100 mil reais para ele. Ele pagou a fiança, olhou para a cara da delegada e disse assim: isso é dinheiro de pinga. 3 meses depois foi encontrado lá, acho que no Mato Grosso, se não me engano, um outro lote de fios dele, e aí ele foi preso e ficou 10 meses preso. Né? Conseguiu lá sair. Mas o cara é tão picareta que ele, nesses 10 meses, depois que ele saiu, os advogados dele estão requerendo que o Inmetro e a Polícia Federal, acho que foi que prendeu os fios deles, que devolvam os fios que foram apreendidos, entendeu? Ou seja, o cara quer revender aquilo lá, o cara é picareta por natureza. Né? Aqui é só para a gente entender, né, como é que acontece, aonde estão distribuídos, como é que funciona, né, casa, apartamento, comércio e assim por diante. A maioria dos acidentes, dos incêndios, 50% acontece dentro de casa, né, naturalmente, porque as pessoas largam as coisas de qualquer jeito, né? Aquela boa velha extensão passando no caminho, o cara ligou 3, 4 equipamentos, aí a mulher chega com o secador de cabelo, a chapinha, puxou o micro-ondas e aí liga tudo. Era uma vez, né? E aí a gente chega nas descargas atmosféricas. O Danilo já apresentou parte desses dados, né? Mas aqui a gente mostra que o norte é o principal, né? Principal local onde acontecem acidentes. Por quê? Porque durante o ano inteiro você tem descargas muito mais do que o sul e o sudeste, por exemplo, que estão em 3º e 5º lugares ali, né? O nordeste, historicamente também, pelo menos o pouco que eu sei, tem muito menos incidência de descargas atmosféricas, então você não tem um número muito grande, né? Esse gráfico o Danilo já mostrou, né? Mostra lá que os acidentes acontecem na área rural, em casa, área urbana menos, e assim por diante. E aí as divisões entre masculino e feminino também já foi mostrado, né? E aqui a distribuição por mês, né? Então, historicamente, também o Danilo já apresentou esse trabalho. E aqui as vítimas, né? Quem são as vítimas, que esse não foi mostrado, mas é importante também a gente ter como mostra isso, né? Ou seja, dona de casa, agricultor, estudante, aposentado, pescador, servidor público e outras pessoas estão historicamente isso, né? E aí os 10 anos de história que nós temos, né? Então começa lá com 23 mortes, termina com 39 mortes em 2022, e aí vai acontecendo os acidentes totais e não fatais, né? Todos os acidentes, incluindo os fatais, e 101 acidentes no ano passado. Então, como eu disse, em 2022 nós acrescentamos as perdas patrimoniais. E aquelas perdas, né, que caiu um raio, matou 22 bois, caiu um raio, matou 3 vacas, e assim por diante. A gente começou a acrescentar, incluir isso na história. Nós conseguimos dividir isso internamente, né? São dois lançamentos distintos, mas acontecem esses dados, né? E aí eu trago aqui o primeiro trimestre desse ano, tá? Os dados já foram consolidados, não foram auditados, mas é próximo disso.
E nós temos lá um comparativo de 2022, né? Eu trago aqui 2022, 254 mortes por choque e 295 esse ano, 211 incêndios, 203 incêndios esse ano e 40 mortes no ano passado, 40 acidentes, desculpa, com 45 acidentes esse ano, né? Lá os acidentes por eletricidade, a linha de mortes, aqui é total. Então nós tivemos mais mortes por choque esse ano, tivemos um pouco mais incêndios esse ano, no primeiro trimestre, e tivemos um pouco menos acidentes com descarga atmosférica em relação ao ano passado. Então esse é o primeiro trimestre, a gente não sabe como é que vai andar. Muitas vezes a gente começa no ano e fala, esse ano vai ser complicado. Aí chega no final do ano, dá aquela equalizada, porque no meio do ano dá uma reduzida, né? O anuário ele serve para uma série de atividades, né? Ele é utilizado nacionalmente e internacionalmente, né? Nós já tivemos publicações nossas fora do Brasil e de outras pessoas que trouxeram para cá, inclusive um CIPDA, se não me engano, tinha uma apresentação de um professor do Canadá que trouxe os dados da Abracopel, né? Mas ele é usado hoje para políticas públicas, é usado hoje embasado num monte de projetos de lei. Se andar por aí, caçar projeto de lei, você tem um monte deles usando os dados da Abracopel. Por quê? Porque são os dados públicos que mais existem, é mais fácil de acessar. E como o Danilo mostrou, você vai buscar os dados do CIMES, SH, você vai ficar louco, né? Você tem que ter uma tese de doutorado para conseguir fazer isso. Então, é mais difícil. A Abracopel mostra isso. Edson, mas esses números são reais? Não. A gente tem uma ideia, né? Isso uma discussão interna. Esses números mostrados são cerca de 30% ou 1/3 dos números reais. Tá? Aí, no ano passado, final do ano passado, eu recebi um contato do então presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que são cirurgiões plásticos que cuidam de queimaduras no Brasil, e nessa data eles me perguntaram dos números, nós marcamos e conversamos, e aí eles estavam fazendo um levantamento de acidentes com queimaduras nos hospitais, né? Levantaram o SIM, o Sistema de Informação e Mortalidade, e fizeram um estudo de 6 anos, 2015 a 2020, e detectaram 19.114 mortes, óbitos por queimaduras. E aí vem a surpresa. 46% são óbitos por queimadura de origem elétrica. 46%. Isso você tem que considerar somente o choque elétrico e a descarga atmosférica. Porque queimadura por elétrica, ele só consegue pegar desse jeito, por conta do caminho que fez interno. O arco elétrico e o incêndio não entra nessa computação. Então, nós estamos falando de 1.500 mortes por ano com queimaduras elétricas, ou descarga, ou choque elétrico. Por isso que o Danilo estava fazendo esse levantamento todo, e ainda temos muito para fazer, né? O resultado de tudo isso a gente sempre diz, né? Nós estamos hoje numa instalação feita por profissionais qualificados, com produtos de qualidade. Você tem um menor consumo de energia, você tem menos acidentes e tem menor custo para a sociedade. Hoje o mundo fala assim de ESG, meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Está ali o nosso ESG. O trabalho que a gente faz hoje é justamente para diminuir os acidentes, diminuir o consumo de energia e diminuir o custo para a sociedade, porque cada acidente gera um custo gigantesco. A gente ainda vai estudar isso, não conseguiu. Nós estamos trabalhando para isso, para a sociedade, né? Como é que você baixa esse anuário? Vai no abracopel.org, né? Vai no abracopel.org, vai em estatística. Quando você clicar em estatística, vai te aparecer 3 opções: o anuário na versão português, o anuário na versão inglês e o anuário na versão espanhol. Então, para todos vocês que queiram mandar para os seus amigos, essa galera toda que ganha bem, tem um monte de amigo morando fora do Brasil, fiquem à vontade para mandar a versão em inglês e espanhol, para que a gente tenha aí o trabalho. Então, estatísticas, dentro de estatística vocês conseguem baixar, tem que preencher um cadastrinho rápido lá para a gente trabalhar, ok?
O Abracopel é o S do ESG, né? Eu já cliquei. E aí eu fico à disposição para vocês. Como eu sou um cara feliz do tempo.